Ele não é só comida nem bebida, algo natural, dia a dia, não. Mas é justiça, foi algo que foi estabelecido por Cristo. Quando Cristo se colocou no teu lugar, Ele se fez pecador para nos justificar. Então Ele fez justiça, Ele cumpriu a justiça. Aquilo que te condenava, não condena mais. Paulo diz, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus? Eu só estou dando base a você para você entender que você não pode perder o motivo de alegria. Aí outra coisa ele diz, o reino de Deus não é só comida nem bebida. A justiça, como eu falei, vocês são justificados, estão perdoados. Mas também é paz, diga paz. E qual é a paz de Jesus? É aquela que o mundo nunca dá. E Jesus diz, a paz que eu vos dou em João não é como o mundo dá. Por que é a paz do mundo? Qual é a paz do mundo? É aquela que depende só de você mesmo, do que você faz. Por quê? Porque o que você tem dá uma certa paz. Vamos dizer, se você tiver dinheiro na conta, você está em paz. Mas quando você não tem, está preocupado. Aí a de Jesus é diferente. Quando não tem, você descansa, porque Ele é o teu pastor e nada te falta.
está buscando os verdadeiros adoradores. É por isso que ele diz, olha, vai chegar o tempo que a adoração é em espírito e em verdade. Chegou. Então tudo que eu me inspiro hoje é inspiração. E eu sei que a música, ela mexe, ela faz a gente se envolver. Isso é pra Jesus. Você não está indo até o chão aqui, não. Você está somente se envolvendo nessa atmosfera. Porque é para Ele, é para a glória dele. Não olha nem para mim, você nem olha para mim. Ei, o que o Senhor mandar você fazer? Você só precisa levantar as suas mãos e adorar. Porque se o diabo levantar, eu vou fazer o Deus já viu o final. Por que eu tenho que me alegrar? Apareceu uma coisa, o diabo levantou. E aí, o que eu vou fazer? Você vai fazer sabe por quê? Porque em Cristo você já é mais que vencedor. Então não tem o porquê de você achar que toda luta você foi chamado para ser derrotado. Vai perder. Não. Depende da sua força. Depende daquilo que você vai fazer, se posicionar. Porque todo soldado em uma guerra, ele precisa estar posicionado. Agora eu vou ser sincero para você, tem muitos soldados que não estão usando da sua arma. Me diga uma coisa, uma arma na mão de um soldado, onde ele não impõe aqui e não tira ela é defesa para ele? Não. Não. Porque ela só é defesa para ele quando ele empunha ela e quando ele atira, não é assim? Então, querida, a palavra de Deus na tua boca é mesmo como você está dando um tiro nos demônios e no diabo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é apta para dividir. Junta medula, alma e espírito. Ela é mais viva, ela é mais penetrante, ela vai lá, ela corta dos dois lados, corta mais que uma espada de dois gumes. Sabe o que é uma espada de dois gumes? É aquela que corta indo e voltando. Você lembra que aí me vem a palavra de Deus dizendo assim, Isaías 55, a minha palavra não volta para mim vazia. Então tudo que ele está liberando está voltando. Então, queridos, agora eu vou ser sincero para você. Jesus alertou a gente também por uma coisa, e foi uma das coisas que ele disse que era para mim falar nessa igreja. Que eu fiz uma ministração e disse, é para falar sobre aquilo, palavras, ele disse também. E o que é? Pelas tuas palavras você vai ser justificado, mas também pelas tuas palavras você pode ser condenado. Então o que é que está chegando para você? Muitas vezes não é Deus, é as suas palavras. São suas palavras que estão atraindo coisa ruim. Porque Deus não te criou amaldiçoado, Deus te criou abençoado. A maldição chegou na terra porque Adão pecou. Mas depois que Jesus também obedeceu, a Bíblia diz em Romanos 5,17: quantos que receberam da superabundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se eu estou em Cristo, eu reino. Aí ele diz, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Então eu sou abençoado, não derrotado. Então eu só preciso entender isso. Aí ele diz, se alguém está sentado em Cristo, nós estamos assentados com ele aonde? À direita de Deus. E se eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, ao lado de Deus, então eu não sou mais no nível que eu vivia antes. E eu vou dizer a você, quando o homem pecou, o nível do homem caiu. Deus disse, cadê você, Adão? Cadê você? Você está separado? Não estou sentindo você aqui em mim, ligado a mim. O pecado separou o homem de Deus. Aí Deus tem um plano, restaura tudo isso. Como? Através de Jesus descendo ao nosso nível. Porque se você não sabe, Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a semelhança de homem. Agora, só para você glorificar mesmo, se ele tomou a forma, desceu o nível, ele como Deus, não levou usurpação ser Deus,
Antigamente, querido, eu estava cantando no mundo há 12 anos atrás com uma música que até essa é a versão. Alô, voto estourado. E quando eu cantava, eu era muito conhecido como Bolinha do Forró do Movimento. E eu já tinha aceitado Jesus, só que eu ainda estava lá, não tinha saído. Faz 10 anos que eu deixei tudo para servir ao Senhor. E eu estou aqui para dizer para você que uma das coisas que eu sei e que é maravilhoso é poder fazer todas as coisas para onde Deus é glorificado e não é gente. Porque não é ambiente, não é quantidade, não é quantas pessoas tem, é quantas pessoas querem adorar. Porque Deus só vai operar na vida daqueles que querem. Deus não vai obrigar você a fazer nada nessa noite, porque Ele não é assim. Ele deixa a decisão com você. Eu vim aqui e vou adorar. Se é forró, não importa qual é o ritmo. O importante é que glorifique a Deus. E não vem aqui para mim aparecer. E não vem aqui eu crescer, não. Que o Senhor cresça nesse lugar. E que Ele receba toda a glória nesse lugar. E Ele vai receber toda a glória nesse lugar. Eu não vou sair daqui sendo o cara. Eu vou sair daqui porque Ele é o cara. Ele entregou a vida dele por mim. Foi Ele que me tirou das drogas. Foi Ele que me tirou da prostituição. Foi Ele que me tirou do álcool. Foi Ele que me tirou daquela vida medíocre. Ele me transformou. E se Ele me transformou, Ele pode transformar você. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Eis que
Sabemos que temos alguns minutos aqui, Senhor, para ser usado também. Não que não tenha ninguém em si, todos nós estamos cooperando aqui para aquilo que o Senhor tem desde o início do dia. O Senhor já enviou anjos ao nosso respeito. E eu creio, Pai, que o Senhor está nos dando a oportunidade de falar um pouco aqui da nossa história, daquilo que o Senhor tem feito. E eu sou grato pelo pastor, pela sua esposa, por toda essa igreja, por todos que estão aqui reunidos para adorar. Não seja eu aqui, Senhor, mas a tua inspiração falando conosco nos nossos corações. E eu te agradeço em nome de Jesus e sei que o Senhor vai fazer algo. Queridos, há mais ou menos 14 anos atrás eu iniciava o maior sonho da minha vida, né? Que desde criança eu sonhava ser cantor um dia. E um cantor conhecido, sim, porque ninguém sonha para ficar sem querer chegar a um certo lugar, sem um objetivo, não é assim? Então, graças a Deus, queridos, eu até consegui. E lá mesmo eu conheci Cristo. Eu vou resumir bem rápido, por causa do tempo. E eu me tornei um cantor famoso em Fortaleza, mas eu não estou querendo pautar em cima do cantor. Se liga, não é isso que eu quero trazer para você. Mas eu quero trazer assim, porque existia um sonho pessoal, existia algo meu, um desejo meu.
Eu acredito que quando Deus está falando na sua palavra assim, que maiores são os meus pensamentos do que os teus, isso não quer dizer que eu não tenho os meus pensamentos. Isso não quer dizer que eu não queira trilhar os meus caminhos. Quando ele diz maiores são os meus caminhos do que os teus. Então assim, pela terra eu tomo decisões. Está entendendo? Só que quando a gente começa a conhecer os planos de Deus, quando ele diz em Jeremias 29:11, ele diz assim: os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Só eu, diga só ele. Só ele. Então você está dizendo que ele é que tem, ele é que sabe. Só eu sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Eu não estou dizendo um fim final, mas esse fim, essa palavra está relacionada a algo proveitoso, um fim proveitoso, um lugar, um objetivo, uma posição, um posicionamento. Não é um fim de final, mas um fim de um posicionamento, de algo que é proveitoso. É só um fim que vocês desejam. Então Deus está interessado em realizar sim os desejos do nosso coração, contanto que esteja pautado naquilo que Ele tem para mim, que Ele quer para mim. Por isso que é necessário conhecer os planos de Deus e não os nossos. O homem faz planos, digo, o homem faz planos. O homem faz planos. Mas diz que a última palavra, quem é que vem? Vem do Senhor. Então quer dizer assim, a gente faz planos, mas aonde eu estou fazendo planos, eu preciso envolver Deus nos meus planos. Eu preciso envolver Deus na minha vida. Não é só falar que eu tenho Deus, não é só ir à igreja. Verdade. Não é só bater um ponto aqui. Não, vim para a igreja hoje, fui para o culto. Não, é viver essa vida. E eu entendi isso, querido, porque não é um cantar. Você está entendendo? Porque, olha, eu posso até ter uma performance aqui, ó. Se liga aqui, não se distrai. Eu posso até ter uma performance, eu posso até cantar bem, porque isso eu sei, porque Deus me deu esse dom. Mas se eu não estiver vivendo o que eu estou cantando, vivendo o que eu estiver pregando, querido, eu não estou subindo em qualquer lugar, não. Eu estou subindo num lugar onde Deus está me dando a oportunidade de falar no nome dEle. Eu não vim aqui falar no meu nome. Eu vim aqui falar no nome dEle. Olha, Deus não mandou você ir falar no seu nome. Ei, as pessoas nas igrejas estão esquecendo que o ID não é ir no seu nome. O ID leva o nome de Jesus com você. Porque quando ele diz, vocês irão no meu nome. Então eu entendi uma coisa, e esse dia eu fui perguntado por uma questão, porque como eu vim desse contexto do forró, as pessoas ficam me perguntando se eu não tenho vontade de voltar. Eu digo, meu amigo, eu não quero. Eu prefiro não precisar. Eu oro todo dia, Deus, que eu não precise. Deus, eu acredito no Senhor. Não é o mundo que vai me promover, é o Senhor que vai me promover. Propostas eu tenho muito, mas propósito só existe um. Querido, propostas tem muitas, mas propósito é único. E cada um de nós carregamos um propósito, e esse propósito vem de Deus. Então eu não posso negociar um propósito pela proposta. E por mais que ela seja bonita demais aos meus olhos, mas um propósito precisa prevalecer. E eu entendi, queridos, porque eu respondi essa mulher, que era uma senhora, mãe de uma casa que eu estava domingo. E essa mulher é crente, ela estava sem igreja, ela está começando a voltar, estava afastada. E ela é mãe da esposa desse meu amigo. E conversando, e a família toda ali, o marido estava meio frio, e falando e tal. E eles lá fazendo as coisas deles, daí eu lá. Eu disse, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sei que tem algum propósito. Depois estava eu pregando para eles, conversando. E de repente o que me chamou a atenção foi justamente isso. Porque eu disse, sabe por que eu não volto? Porque se fosse por mim, o Daniel, os planos do Daniel, a vontade do Daniel estava lá, não estava preocupado com o que os outros iam pensar, não. Mas eu vou ser sincero para vocês, sabe por que eu não faço isso? Porque para onde eu for, eu carrego o nome de Jesus. Se eu voltar para lá, eu posso até virar as costas para a igreja, virar as costas para os pastores, deixa ele meter pedrada em mim, estou nem preocupado. Eu vou aqui ganhar meu dinheiro, vou sustentar minha família, é lícito o trabalho. Mas eu disse, mas se eu te disser que mesmo que eu dissesse assim, Deus, eu nunca mais quero conversa com você, Jesus, estou com raiva de você, Jesus, fica aí que eu vou
eu estou carregando mesmo sem querer. Por quê? Porque todo mundo vai falar. Aquele era homem de Deus, agora fez isso. Olha só, estava na igreja pregando, agora está assim, carrega o nome de Jesus, mesmo se eu não quisesse. Sabe por isso que eu quero te dizer, querido, mesmo que você não queira, onde você está, Jesus está. Eu não sei se alguém aqui já se afastou, mas eu já percebi, porque eu já fiz isso. E eu sei como é que é. Mesmo eu não queria conversa com Jesus, Jesus estava lá. Eu estou rindo, porque parece que eu estou vendo a situação. Eu bebendo uma Rosamir, curtindo, deixa Jesus lá. Ei! Mas de repente Jesus chegava. E como é que Jesus chegava? Aparecendo? Não. De repente aquilo dentro de mim dizia: você está no lugar errado, não é isso que eu tenho para você. E eu começava a chorar, e daqui a pouco eu começava a dizer: Senhor, me ajuda, me tira dessa vida. Aí eu começava a pregar: cara, nós estamos aqui, mas Jesus não tem isso para nós não. Jesus tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, mesmo pregando. Um drogado pregando, porque não é, queridos, no físico, é no espírito. Não é no natural, não é normal um bebo pregar. Mas um bebo que está desviado do evangelho, o Espírito Santo está lá, está dizendo aí todo dia: a minha palavra está em você. Ei, eu tenho um propósito para você. Eu tenho algo para você. Você está no lugar errado, porque o Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Depois que você conheceu a verdade, acabou. Conheceu a verdade, não tem mais desculpa. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Esses meus amigos nunca nem imaginaram crente. Tinha raiva de crente. Mas a maioria deles ficavam sem entender o porquê que eu estava falando tanto ali de Jesus e falando aqui, pregando para eles. Depois de muito tempo que eu saí da banda, já faz 10 anos que eu saí, eu já recebi várias ligações deles. Lembra daquele dia que a gente estava na beira do açude pregando, ou bebendo, né? Fazendo tudo aquilo, e tu pregou? Eu disse: lembro. Se eu te disser que eu nunca me esqueci daquele dia, e hoje eu também estou na igreja servindo ao Senhor. Então, queridos, não tem ambiente que Deus está escolhendo para se manifestar. Você sabia? Deus não só se manifesta na igreja não, irmãos. Nós temos que tirar a nossa cabeça disso. Deus mandou ir ao mundo, mas pregar ao mundo sem viver a vida que prega, você vai falar palavras, aí é no final. Por isso que Jesus disse: mas eu fiz as obras. Ei, mas eu fazia isso, eu expulsava demônio, eu fazia aquilo, mas não viveu a verdade disso. E afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito forte. Essa palavra é para nos exaltar mesmo. Ei, nós não fomos chamados para sentar numa cadeira e encher uma cadeira não, você sabia? Aí o propósito da igreja é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para encher corações vazios. Ó, irmão, eu sou um evangelista também. Eu estou num chamado pastoral, mas eu sei do chamado evangelístico que eu carrego. E o evangelista leva você para Jesus, leva você para a obra de Cristo, leva para você dar sentido a isso, porque não foi qualquer coisa. A Bíblia diz que você não foi comprado por ouro, nem por nada precioso assim na terra. Do que mais tiver de precioso na terra, você não foi comprado por ouro, nem prata, nada. Você foi comprado pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Para a velha aliança, porque na velha aliança diz que o sangue de um bode, quando o povo estava no Egito escravizado, Deus tinha ouvido o clamor dele. Olha como o povo é reclamador e murmurador. Deus ouve o clamor do povo. Ele diz: Moisés, vai, retira meu povo de lá, faz tudo aquilo. Aí começam as coisas a acontecer, porque eu vou resumir por causa do tempo. Mas olha o que acontece. Ele diz: olha, mas antes de tudo isso eu quero que você faça uma coisa: sacrifique, passe o sangue dos bodes nos umbrais da porta, porque o mal vai chegar no Egito, mas não vai entrar na casa de vocês. Aí eu volto a entender: se o sangue de bode foi capaz de deixar com que o mal não entrasse na casa, tu imagina o sangue de Jesus. E não foi o sangue de animal não, que ele foi o sangue de uma pessoa. Então, meu irmão, se você está aqui para viver uma vida no pé do muro ou de qualquer jeito, me desculpe falar, porque eu falo isso para mim: Daniel, você não pode viver no pé do muro. Ou você é, ou você não é. Porque você vai prestar conta, querido. Um dia eu vou prestar conta, irmão.
você presta conta ao seu patrão, no seu trabalho. Paulo até fala disso aí. Vocês que são servos, se submetam aos seus senhores. Ele está falando de patrão, gente que nem era crente, se submetam. Dê exemplo lá dentro, pela vida de vocês ele vai ser ganho. Ei, querido. Então o que Deus está querendo é alcançar e não afastar. Mas ei, eu vou ser sincero, o que alcança, o que abraça é a unção de Deus na nossa vida. Porque quando Deus mandou eles irem, antes deles irem, eles experimentaram, né? Um pouquinho do que foi expulsar demônio. Eles voltaram e disseram: ai Senhor, realmente os espíritos se submetem a gente, se submetem ao teu nome. Quando a gente fala, eles vão, eles são expulsos. E eles com muita alegria por causa do poder. Aí Jesus toca na vida deles, diz: vocês não se alegrem só pelo realizar isso não. Primeiro se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então ele não está falando de obra, querida. A fé sem obra é morta, mas a obra sem fé. E o que é a obra sem fé? É uma vida que não vive o que prega. Faz as obras, mas não tem fé. A Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. Então, queridos, eu vou ser muito claro para você, e eu tenho aprendido esses dias. Deus está muito mais interessado com a minha vida do que com o meu título. Porque, olha, hoje eu não sou mais pastor presidente de igreja. Hoje eu sou auxiliar de um pastor. Mas se eu tivesse pego com o título, eu ia dizer: vixe, hoje eu fui diminuído, hoje eu estou menor. Jesus disse assim: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Quem quer ser o maior, seja o que sirva. Ei, irmãos, então Deus está muito mais interessado com a minha vida do que com o meu título. Sim, meu Deus. O mundo me intitulou uma coisa, a igreja intitula você outra. Homem de Deus, mulher de Deus é um título. Mas eu vou ser sincero, quando o mundo intitula você o cara, a sua responsabilidade é você mesmo ali com você. Mas quando você é intitulado por uma igreja, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, saiba de uma coisa: esse de Deus faz toda a diferença. Olha, meu nome é Daniel Farinha de Abreu, mas há 14 anos atrás eu entrei numa igrejinha como essa, pequenininha aqui no Genibaú. E eu estava acabado com a minha vida no sucesso, cantando numa banda chamada Forró do Bom, e eu entreguei minha vida a Jesus. Sabe o que foi que aconteceu naquele dia? Quando eu saí de lá, eu disse: amor, agora eu sou crente. E de lá eu saí e continuei cantando. Mas uma das coisas que eu fiz no outro dia, por mais que o mundo me chamasse de bolinha, um título, eu coloquei na minha vida um selo. Que selo? Quem tem cavalo, quem tem animal, quem tem bicho, sempre vai fazer algo para mostrar que é propriedade dele. O fazendeiro pega, sela o cavalo, ele bota um selo assim, ele queima e bota o selo da fazenda, para dizer assim: aonde esse boi tiver, ou esse cavalo tiver, se ele tiver perdido, vai dizer assim: é da minha propriedade, é da fazenda do fulano de tal. Então quer dizer que tem um selo, carrega um selo dizendo que tem alguém que é dono dele. Então, queridos, no outro dia eu disse: Daniel agora, que era o Bolinha, porque meu nome é Daniel, só era o nome do cantor Bolinha. Eu disse: Daniel agora é de Jesus. E eu venho carregando isso há 14 anos, viu, irmão? Contanto que é por isso que eu estou te dizendo, isso é para mim mesmo, para me entender que o Daniel não é mais do Daniel. O Daniel não é o Daniel da mãe dele, o Daniel não é o Daniel do pai dele. Meu pai e minha mãe já foram para o Senhor, já partiram, estão com o Senhor. Se eu não tivesse uma convicção que eu sou de Deus, eu estava onde hoje? Eu não tenho irmão. Então a minha convicção é o quê? Que eu não sou mais de mim, eu não sou da minha mãe, eu não sou do meu pai. Filho é herança do Senhor, não é meu. Deus botou para mim cuidar. Olha que até isso Deus coloca a responsabilidade na gente. Cuidar e instruir nossos filhos na palavra, no caminho, que é para quando ele crescer não se desviar dele. Então até, olha como um pai tem uma responsabilidade de cuidar o que Deus dá. Porque o que tem nas tuas mãos foi Deus que deu. Agora você precisa ter sabedoria para cuidar. E as pessoas não estão cuidando hoje. As pessoas não estão cuidando hoje. Elas estão vivendo de qualquer jeito. Eu digo que eu sou um ministro itinerante, eu de todo tipo de igreja, e vejo as pessoas dormindo, dispersas no culto. Meu Deus! Querida, a palavra de Deus sendo ministrada em pessoas indo para o banheiro, pessoas indo beber água, pessoas conversando no culto. No culto, irmão. Eu estou falando isso para você porque hoje eu vim exortar a igreja, não na minha
força, mas na força de Deus. Porque eu me coloco nesse lugar. Eu não posso perder essa palavra, eu não posso tratar essa palavra de qualquer jeito. Queridos, ei, se você não sabe, a unção representada aqui é o Espírito Santo da nossa vida. Então, a partir do momento que a palavra está sendo liberada, o Espírito Santo está aqui se manifestando, irmão. Ele veio morar em você, veio, mas também tem a presença manifesta no culto. E essa presença manifesta precisa nos levar a Cristo. Todo o propósito, querido, na humanidade, na igreja, é levar pessoas para Cristo. O propósito de Deus para a terra é levar pessoas para Cristo. Porque o caminho é Cristo. Não há atalhos. Eu gosto de dizer, Cristo não é um atalho para a minha vida. Não é porque estava dando tudo errado, eu aceitei Jesus. Por mais que tenha sido assim primeiro, eu aceitei Jesus porque eu disse, não está dando tudo errado, eu preciso sair disso. Mas depois eu fui entendendo que vai muito mais além do que só isso. Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso avançar. Senhor, abre a porta. Querido, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu dependo dele para todas as coisas. É por isso que eu estou dizendo, trazer Deus para a sua vida. Ei, nós vamos prestar conta, querido, não é do nosso título, do que a gente fez. Nós vamos prestar conta da nossa vida, você sabia? Lá não vai ter burocracia, porque eu era o pastor presidente, porque eu era o presbítero, porque eu era o diácono, porque eu era o porteiro. Eu vou ser sincero para você, vai ter galardão de pessoas lá que nem tinha título, mas tinha um joelho no chão de oração, que orava por uma nação, que orava por pessoas, um coração, sabe, vai ter galardão para pessoas que perdoam umas às outras. Porque se você não sabe perdoar o teu irmão, como é que você quer receber perdão de Deus? Como é que a Bíblia mesmo disse, como é que eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão? Se não é o amor de Deus aperfeiçoado no teu coração, não, mas me machucaram, mesmo que tenham te machucado, você vai andar no amor de Deus. Agora, andar no amor de Deus não quer dizer que você está aprovando aquela atitude. Andar no amor de Deus é você entregar aquela situação a Deus e não deixar essa raiz de amargura tocar o teu coração. Olha, queridos, eu vou ler só um texto aqui porque eu já quero encerrar. Marcos 11, 23 vai dizer algo. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo? Eu estou debaixo da inspiração aqui. Eu sei quando o Espírito Santo está falando. Na inspiração, sem uma pregação montada, sem começo, meio e fim. Porque eu gosto de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Porque às vezes a gente determina começo, meio e fim. Eu quero isso, assim. Eu vou falar assim, assim, assim. Não, eu quero viver. Aleluia. Eu quero viver isso aqui, independente do tempo. Eu tenho um tempo aqui, mas eu vou sair daqui, o tempo não acabou não. Foi me dado até 8h55, mas daqui de 8h56 para lá é outra direção, mas não quer dizer que o Espírito Santo foi embora não. Isso quer dizer que quando eu saio daqui para lá, Deus está indo comigo também. E aonde eu estou, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Ei, o culto não é um culto no templo humano. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem. Deus habita pelo templo onde suas próprias mãos fez. Porque se você não sabe, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas antes de fazer o homem, Deus criou a terra pela palavra. Mas quando foi fazer, ele chamou a palavra e o Espírito para dizer, vamos trabalhar junto no homem. Oh, aleluia. É porque você não habita em templos feitos por mão de homem, mas não. Hoje eu habito em vocês. Se vós sois templo e morada de quê? Do Espírito Santo. Então para onde eu vou, o Espírito Santo está indo comigo. Glória a Deus. E eu preciso perguntar, Espírito Santo, é para mim estar aqui? Espírito Santo, é para mim estar vendo isso? Espírito Santo, eu preciso agir assim? Espírito Santo, é para mim falar assim? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia, Jesus disse que ele ia realmente te lembrar de tudo. O Espírito Santo, ele mesmo disse que o Espírito Santo ia te ajudar em tudo. Então a gente precisa considerar a presença de Deus em nós, viu, irmão? Não é só se mover na igreja, rodopiar, falar em línguas, não é só isso. Paulo disse que se isso aí tudo vai passar. E no final o que vai permanecer é o amor. Glória a Deus.
Passará profecias, passará todas essas outras coisas, mas o final que permanece, o amor. O que é a palavra? É o amor de Deus em manifestação. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui com a palavra dele? Não é o Daniel que está falando aqui não, irmão. É o amor que está falando aqui, dizendo: ei, eu quero cuidar de você. Eu quero que você me deixe tomar o controle da sua vida. Eu quero que você me envolva com você. É o amor. Se isso não é amor, me diga o que é. Me diga se isso não é amor que está querendo me encontrar nessa noite, que está querendo te encontrar nessa noite, o que é? Se isso não é amor, o que é? Um amor incondicional, um amor ágape, um amor que não leva em conta o que eu estou vivendo, como eu estou passando, o que eu estou sentindo, mas um amor que diz: eu quero te abraçar da maneira que você está. Mas uma coisa eu sei, esse amor vai te transformar e vai te levar a conduzir, e vai te conduzir a um lugar onde você nunca imaginou que chegaria. Aleluia. Marcos 11, 23. Já que eu falei, eu vou falar. Ele diz: ó, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, diga assim: alguém disser. Ele não está dizendo só o pastor, ou só o presbítero, ou só o homem ali, ou só o pregador, não. Ele está dizendo: se alguém disser a este monte. E primeiro no 22 ele diz: tem de fé em Deus. E ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. O coração não é o de carne, o coração do Espírito. Alguém que está falando e está dizendo assim: eu creio no que eu estou falando. E ele diz: e não duvida, mas crê que se fará o que diz. É a Bíblia que está dizendo: crê que se fará o que diz. O que ele diz, assim será com ele. Então palavras determinam o meu destino. Eu não tenho, eu não posso, sou pior, ninguém me considera, ninguém está comigo. Cada dia você está ficando sem isso. É isso que você está traindo para você. Ou menino sem jeito, ou menino que não sei o que, ou menino doente, ou menino danado. Ai meu Deus, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo. É isso que você está atraindo. Porque o que você crê dizendo chega para você. Verdade. Você lembra que Jesus amaldiçoou a figueira? É por isso que ele depois fala esse texto aqui. Pedro diz assim: mas Senhor, aquela figueira o qual tu amaldiçoaste realmente secou. E ela não secou natural não, de cima para baixo não, ela secou da raiz. Ela secou de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque de repente, geralmente a gente olha e vê secando e vai morrendo. De repente não, essa daí secou da raiz. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa mandar secar da raiz. Tem a raiz do problema, tem a raiz da amargura, tem a raiz da decepção. Algum lugar você colocou raiz de amargura. Então hoje tem que queimar, hoje tem que ser amaldiçoado isso aí nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque se a gente carregar isso, a gente não vai andar no amor de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz assim no 24: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedir. Diga oração. Oração. Diga oração. Oração. Se ele está falando de oração, ele está falando de comunhão, de intimidade, um lugar onde eu estou falando com ele, dizendo: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Mas se você não estiver andando em amor, está travado. Por que eu vou dizer? Porque o próprio versículo depois diz, ó. Porque, por isso vos digo que tudo quanto pedir de oração, crede que receber, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. Eita, glória! Glória a Meu Deus. Deus! E o 26 ele diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas. Sabe o que é isso? Ele vai dizer: não é porque ele até já perdoou, mas assim, mas se não agir de acordo com aquilo no perdão de Deus, isso não tem fruto nenhum para a minha vida. Isso não glorifica o meu Pai. Sabe o que é que glorifica a Deus? É quando ele mesmo diz: se alguém tivesse, vocês estão aí na lei, olho por olho, dente por dente, mas quer saber o que é amar? Ame os seus inimigos. Ore pelos que perseguem vocês. Abençoe os que vos maldizem, porque se vocês assim fizerem, verdadeiramente vocês estão andando no meu amor e são meus discípulos. Oh! Aleluia!
não, porque não existe passado limpo. Você olha para trás e só vê a sujeira daquilo que você vivia. É por isso que ele diz, olha, vai ter um dia que vocês vão olhar e vocês vão olhar para trás e vão dizer assim, meu Deus do céu, como eu mudei, como é bom servir ao Senhor. Ele diz, olha, o apóstolo Paulo exorta em Romanos dizendo, vocês vão olhar para trás dizendo assim, ó, e vão sentir nojo disso. Quando eu olho para o Daniel de antes, eu digo assim, meu Deus, como Deus transformou o Daniel. Jesus, muito obrigado, Pai. Hoje eu estava orando, só orando e agradecendo. Eu disse, Pai, eu vou lá, porque eu estava gravando umas coisas ali no estúdio. Eu trabalho no estúdio ainda gravando algumas coisas. E quando terminou tudo, isso me chamou a atenção. Porque o menino que grava comigo, ele não é cristão, ele até já aceitou Jesus, mas fica naquela para lá e para cá, e eu só fico na minha, só no posicionamento. E ele disse assim, eu vou, cara, que a minha cabeça, ele fala no telefone, eu vou sair porque eu não aguento mais. A minha cabeça está assim, 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 e eu vou agora para casa e tal, e vou beber uma cerveja e tal, tal, tal. Aí eu orei assim, eu estava orando, quando ele estava falando isso, eu estava orando no sofá e eu ouvindo. Aí eu disse, meu Deus, muito obrigado, porque enquanto ele está indo beber, eu estou indo adorar o meu Senhor. Senhor, como eu sou grato, Pai, olha a diferença. Ele está indo para lá fazer isso, não quer dizer que eu nunca convidei ele para vir, não. Ele já foi para os cultos onde eu preguei e tal, mas a decisão é dele. Deus não vai te forçar a nada, irmão. Mas naquela hora eu olhei para mim e disse, Pai, olha a diferença, eu estou indo para a tua casa te adorar, Pai. O irmão falou aqui, irmão, eu me alegrei quando me convidaram a ir na casa do Senhor, irmão. É um convite para uma festa, não é para um luto, não. Tem igrejas hoje que é um puro luto, pessoas mortas espiritualmente e quer que Deus se manifeste naquilo. Deus não entregou Jesus para que a gente vivesse um luto, ao contrário, Ele tirou a coroa de cinza para dar uma coroa de glória. Ele tirou o pranto, Ele mudou a sorte, Ele tirou a tristeza para dar alegria, Ele tirou o luto para te dar vida, irmão. Ei, você é uma nova criação, e é por isso que eu canto ao Senhor. Glória! Porque eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez, como o Daniel era, mesmo como o artista Bolinha, mas hoje eu sei o que é o Daniel. E mesmo às vezes carregando o nome do Bolinha ainda, porque onde eu chego, quem não me sabe que eu sou crente, me chama de Bolinha. E eu não fico dizendo, me chama disso não. Eu digo assim, o que é que tu faz hoje? Ele diz, eu digo, rapaz, eu sou assim, sou pastor, prego a palavra. O quê? E a maioria das pessoas diz, eu estou tão feliz pelo que você está seguindo. Glória! Então eu estou pregando com a minha vida, irmão. Eu não estou pregando só o que eu conheço, não é só o conhecimento. Porque o conhecimento até é bom, mas sem a revelação do que ele é vazio, é solitário. Conhecimento sem revelação, sabe o que é? O conhecimento sem revelação é só ego. Quem eu sei mais, eu leio a Bíblia 10 vezes. Eu já li ela de Gênesis Apocalipse 20 vezes. Eu conheço todos os versículos, eu conheço todos os capítulos. Mas quantos sabem que a Bíblia foi escrita um dia, mas ela não existia? Esse livro de papel que está na tua mão é papel. Ele tem uma certa importância? Tem, porque representa algo escrito para nós. Mas sabia que ele não deve estar escrito no papel? Ele deve estar escrito no teu coração. Porque Jesus disse antes, o próprio provérbio fala, antes de tudo, guarda o teu coração, porque é de lá que procede a fonte da vida. O livro foi inspirado por Deus através de homens. Deus inspirou homens para escrever. Mas a palavra sempre existiu primeiro nele, não tinha um livro, tinha uma vida. Adão não era um livro, Adão era uma vida. Adão não era só uma Bíblia, Adão era uma vida. E ele só precisava estar em Deus. Por isso que Deus diz, onde está Adão? Então eu faço essa pergunta antes para você hoje, nessa noite, antes de eu encerrar. Falta só 3 minutos. Onde está você agora? E não é aquela música do mundo, não. Onde está você agora? Não é não. É onde está você agora, naquilo que Deus tem para você. Eu queria que você ficasse de pé, que eu vou cantar a canção que fala do primeiro dia que eu entrei na igrejinha. E nós vamos fazer bem baixinho mesmo, só com a sanfoninha tocando aqui. Eu peço para o pastor só mais 2 minutos para cantar esse louvor da igrejinha, pastor.
Foi assim que eu cheguei naquele dia. Eu não tinha alegria, eu não tinha amor no coração. Então eu entrei naquela igrejinha, era tão pequenininha, mas era cheia da unção. E naquele dia, antes de eu entrar, eu pensava assim. Eu pensava minha vida eu acabar, mas foi naquela igrejinha que ouvi Deus falar de um nome forte que por mim desceu na cruz e que de mim não desistiu. O nome dele é Jesus. Foi assim no dia que cheguei, de longe eu avistei aquele pregador que fala de uma salvação, tocou meu coração. Então eu me entreguei. E um dia, queridos, eu estava no meu quarto e eu cantava ainda na banda do Forró do Movimento. E eu estava pregando Jesus nessa banda. Eu não fiz mais nada de errado depois que eu me reconciliei e firmei no Senhor. E levei Jesus para dentro dessa banda, falando de Jesus, pregando, mesmo cantando ainda, mas eu pregava muito. E as pessoas perguntavam: será que é isso mesmo que você quer? Você está mais pregando do que cantando? Porque quem vive quer pregar, quer falar. A mulher samaritana, depois do encontro, saiu gritando para todo mundo: vem ouvir, vem ouvir. Eu achei alguém que disse tudo que eu fazia. Ela foi transformada. E quem é transformado quer passar isso. E às vezes as pessoas perderam essa essência. Elas estão na igreja frias, mortas, porque perderam a essência. Sabia que Deus não está olhando para o frasco? Deus está olhando para a essência, porque o que sobe para Deus não é o frasco. O que sobe para Deus é a essência. Incenso significa oração. Então é mais o que eu estou dando do que o que eu estou recebendo, ou do que eu posso receber. As pessoas me dê, mas não está dando nada. As pessoas querem 100% de Deus, me dê, mas estão dando migalhas a Ele. E Deus não trabalha com migalhas, Deus trabalha com pão. Estou dando só um tempinho, estou fazendo só um pouquinho. Não, Deus quer que você dê mais um pouquinho. E eu estou dizendo isso para você porque foi muito claro no dia que eu disse assim: não, rapaz, sabe uma coisa, eu vou me desviar. E eu estava cantando e pregando, viu? Isso cantando não no mundo, né? Não tinha uma base fundamentada na palavra. E o Espírito Santo falou para mim uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu vou dizer, já terminou meu tempo. Ele disse: tu esqueceu. Antes de eu fazer essa música, eu fiz essa música baseada nessa história. Eu disse: sabe uma coisa, não é me afastar mesmo. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, dentro de mim subiu aquela palavra dizendo: esqueceste do que eu fiz com você? Esqueceste como tu entrou pela primeira vez naquela igrejinha? Por isso que eu cantei agora. Esqueceu? Tem horas que a gente tem que trazer a memória, que nos dá esperança, mas lembrando do que Jesus fez. Não é trazendo as preocupações ou as situações para a nossa cabeça para a gente ficar mais preocupado, não. É a gente olhar e apresentar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele já ouviu nossas petições e que nossa oração foi correspondida. Quando você entrega a Ele e diz assim: Ele fez no passado, Ele vai fazer agora. É por isso que eu fiz, querido. E Ele disse: tu esqueceu? Aí eu disse: é mesmo, Senhor. Esqueceu como tu entrou naquela igrejinha pela primeira vez? Será que isso não traz a memória a você hoje? Quando foi a tua primeira vez? Porque você dizia: nunca vou numa igreja de crente, nunca entro numa igreja de crente. Crente pra mim é calar, daqui pra fora. Não permitia nem entrar dentro de casa. Aí você um dia chegou aqui pela primeira vez dizendo assim: vou pra lá. Mas quando chegou lá, o Espírito Santo falou. Aí Ele fez algo na sua vida. Então não esquece do que Ele fez não, irmão. Traz a memória.
hoje, no presente